Olá. Enquanto pesquisadores e autoridades de saúde buscam soluções para a pandemia da Covid-19, a população segue com dúvidas nos cuidados com a prevenção. O mesmo ocorre com pacientes em tratamento ativo contra o câncer e aqueles que também já tiveram a doença. Nesse sentido, o Grupo Oncoclínicas realiza mais um bate-papo com médicos especialistas em transmissão online e hoje o nosso tema são mitos e verdades durante a pandemia. Eu sou Gisele Vitória e nós vamos conversar com os doutores Melissa Bose Nonato Melo, oncohematologista do Grupo Oncoclínicas no Espírito Santo, o doutor Alexandre Chiari, oncologista do Grupo Oncoclínicas em Minas Gerais, e o doutor radio-oncologista do Grupo Oncoclínicas no Rio de Janeiro. Boa tarde, doutores, tudo bem? Boa tarde. Olá, tudo bem? Vou iniciar esse nosso bate-papo pedindo uma panorâmica de vocês, uma percepção da rotina que vocês têm vivido nesses dias de pandemia, né? Vou começar com a doutora Melissa. Doutora Melissa, como tem sido aí a vivência com os pacientes lógicos no Espírito Santo? Boa tarde. Aqui no Espírito Santo... Está me ouvindo? Agora sim. Sim. Pode falar. Aqui no Espírito Santo, atualmente, a gente está com 3.104 casos de pacientes diagnosticados com Covid. Mas o que eu percebo, a minha experiência, eu ainda não tive nenhum paciente que está tratando aqui que tenha Covid. A gente está tomando todas as medidas, mas a minha experiência é que esses pacientes têm chegado, os pacientes oncohematológicos de uma maneira geral, muito ansiosos, muito preocupados com o tratamento, com o que fazer, como lidar com essa situação, o que muda, o que não muda em relação ao tratamento, e um medo maior, assim, de morte. Os pacientes hematológicos, até pela própria doença, já são imunossuprimidos, então já tem um maior risco de complicações, caso tenham Covid pela doença, e pelo próprio tratamento, podem ter imunidade mais baixa, que pode baixar a imunidade e pode aumentar o risco de complicações. Então, eles são extremamente ansiosos, com medo de serem contaminados por essa doença. Então, a minha experiência que está sendo, nesse momento, está sendo orientar os pacientes sobre os cuidados, sobre o tratamento, o que muda, o que não muda, o que a gente pode fazer. Atualmente está sendo essa. E eu acho que está adiantando porque até agora nenhum paciente foi infectado, pelo menos. Então, medidas de prevenção que a gente está tentando fazer até o momento. Perfeito. Doutor Alexandre, eu queria a sua percepção. E um pouco, a gente até bateu um papinho hoje cedo, né? Queria entender um pouco assim, o que tem sido a sua... A gente falou muito nosso tema hoje são mitos e verdades, né? E a gente estava até conversando que as verdades são muito transitórias, né? Nesse momento, né? Estão tudo muito incerto. E como tem sido lidar com isso no seu dia a dia? Por favor. Boa tarde a todos. A minha experiência, o que tem acontecido aqui em Belo Horizonte com os meus pacientes, com a clínica de uma forma geral, com o contato que a gente tem com os colegas, inclusive, é um sentimento de muita insegurança por parte da maioria dos pacientes. Os pacientes se sentem muito inseguros porque já vivem um drama de estar tratando de uma doença tão séria, né, quanto é o câncer, e ao mesmo tempo tendo o receio, o medo, a angústia de contraírem uma infecção que pode evoluir de uma forma oncológica. Felizmente, eu não tive nenhum paciente com diagnóstico e muito atento, inclusive, até aos sintomas, né, que são muito frequentes, são sintomas comuns, tosse, febre, né, no paciente oncológico. Então, assim, esses pacientes
eles têm vivido um momento de muita ansiedade por causa disso, mas muito orientados, estão sabendo de fato como se comportar com o isolamento social, utilizando a máscara sempre quando sai de casa, fazendo tudo o que é necessário para que reduza a chance de desenvolver a infecção pelo coronavírus. Perfeito, obrigada, doutor. Doutor Daniel, como tem sido aí no Rio de Janeiro e, enfim, dentro desses aspectos aí de verdades transitórias aí que a gente tem vivido, de percorrer esse caminho de incertezas no dia a dia com os pacientes, como tem sido aí na sua prática? Olá, boa tarde. Tem sido muito interessante, né? Eu costumo dizer para as pessoas que a gente vive no meio social que nós estamos passando por uma época única das vidas, né? Então, eu tenho tirado foto das coisas diferentes que têm acontecido, as pessoas de máscara na rua, as avenidas que geralmente estão lotadas de carro sem ninguém, a sala de espera dos pacientes vazia, porque eu acho que isso vai ser uma coisa que as nossas crianças, os nossos netos e etc., as gerações futuras vão estudar essa fase do coronavírus na história sem nenhuma dúvida. O mundo acho que nunca teve uma epidemia, uma pandemia do jeito que está tendo agora, e acho que nunca mais vamos ter. Da rotina médica, da radioterapia, o que eu posso te falar e que eu tenho percebido que no dia a dia e a cada consulta, cada paciente, a gente vê muitos mitos e poucas verdades, né? Então, somos hoje um país de uma realidade de maioria baixa renda, né? Um país onde as pessoas têm uma escolaridade que não é a principal virtude hoje da nossa população, e a gente percebe isso muito nos pacientes. Os pacientes estão assustados, né? Os pacientes chegam assustados, eles têm medo hoje, que nem foi dito, o paciente hoje, ele com câncer já é assustado, né? O câncer já é um diagnóstico assustador, e o paciente vem para a gente chegando, perguntando, mas eu preciso tratar nessa época de coronavírus ou não? E na radioterapia, todo o nosso time, tanto Rio de Janeiro quanto o time Brasil da radioterapia, tem se mexido bastante para propagar o máximo de verdades e tentar excluir os mitos que hoje existem. Então, acho que a comunicação acabou sendo o melhor remédio de toda a época do coronavírus, né? Por mais que tenha muita fake news, muita coisa errada saindo por aí, mas não está sendo nem a cloroquina, nem a ivermectina, nem aqui ou ali. Acho que é a informação mesmo. O pessoal saber que o que funciona é o isolamento social, é o uso da máscara, é o álcool gel e saber se cuidar. Então, tem sido uma rotina bem diferente. A radioterapia continua funcionando, continua tratando os pacientes. O tratamento do paciente oncológico, hoje, ele gira em torno de um eixo chamado timing, né? Então, o tempo de tratamento do paciente oncológico é extremamente importante. Não tem como postergar, em muitos casos, a quimio, a radioterapia, a imunoterapia, ou qualquer outro tratamento que o paciente, por virtude, vá ter. Então, a gente está se atentando a isso e lembrando sempre que nosso principal objetivo é o melhor do paciente, né? O denominador comum, tanto dos 3 médicos que estão presentes aqui nessa live, ou de todo o time clínico da Oncoclínicas, e acredito que de qualquer outro grupo, é sempre o melhor do paciente. Perfeito. Nesse sentido, assim, é um ponto enfim, muito específico do paciente oncológico é a questão do tratamento, né? De manter o tratamento, né? O câncer não espera, não dá trégua, não negocia. Nesse sentido, é muito importante que os tratamentos continuem, permaneçam, né? Como é que tem sido isso, a doutora Alexandre, como lidar com esse dilema no dia a dia, muitas vezes dentro da clínica, decisões que precisam ser tomadas, como tem sido esse momento para o senhor? Não existe uma fórmula única, uma situação única. As situações, elas são extremamente particulares
e é fundamental que o médico, dentro do contexto clínico do paciente, tome a decisão compartilhada com o paciente de qual que é a melhor abordagem. Obviamente, existem situações dentro da oncologia, são situações inúmeras, existem algumas situações que é possível postergar tratamento. Tá? Eu vou dar exemplos que ficam mais fáceis. Nós temos doenças absurdamente indolentes, tá? Com curso natural bem lento. A Melissa sabe muito bem, por exemplo, a leucemia linfocítica crônica, os linfomas foliculares, em pacientes assintomáticos, tumores de próstata de baixo risco, que até o watchful waiting é uma conduta até em tempos normais. Então, existem algumas situações, quimioterapias paliativas para paciente já, né, obviamente, com doença metastática e que não tem mais indicação de um tratamento curativo que aumente a sobrevida de forma significativa. O tratamento em determinadas linhas, ele pode, quando você pesa o risco-benefício dentro de um cenário de pandemia, ele pode ser postergado, pode ser discutido com o paciente. Em outras situações, não. Em outras situações, como quimioterapias adjuvantes, onde você tem um benefício absoluto significativo quando vai utilizar, esse tratamento ele não deve ser postergado. Ou seja, são inúmeros os cenários, esses cenários clínicos eles têm que ser individualizados e o paciente tem que discutir com o médico qual que é a melhor conduta neste momento. Perfeito. Doutora Melissa, qual que é o seu ponto nesse sentido? Por favor, suas considerações. Eu concordo com o que... Alô, está me ouvindo? Sim. Está ouvindo? Pode falar. Eu concordo com isso que ele falou. Em relação aos pacientes oncohematológicos, existem algumas doenças que podem, que o tratamento pode ser postergado. Mas outras em que a própria doença já abaixa a imunidade e que o tratamento visa restaurar a imunidade. Então, acho que é importante conversar com seu médico hematologista ou oncologista para entender quando dá para postergar, quando é importante fazer o tratamento logo. E, em alguns casos, a gente tem como mudar o tratamento. Por exemplo, dar preferência para a quimioterapia oral, para o paciente não precisar ficar vindo tanto à clínica ou ir tanto ao hospital. Evitar regimes que o paciente precisa, regime de quimioterapia que o paciente precisa ficar hospitalizado ou internado muito tempo. Alguns pacientes que têm, eu vou dar exemplos também para ficar mais fácil de entender, leucemias ou linfoma de alto grau, o tratamento ele ajuda a restaurar a função da medula óssea. Então, nesses casos, a gente não muda o tratamento e até se tiver indicação de transplante, a gente mantém a indicação do transplante. Mas existem outros casos, como os pacientes com leucemias crônicas, pacientes com mieloma múltiplo, em que a gente consegue, às vezes, ou adiar ou mudar o tratamento. E nesses casos que isso é possível, a gente está adiando até o transplante de medula, porque no momento o transplante de medula ele pode diminuir muito a imunidade, tem um risco de falta de hemocomponentes nos bancos de sangue. Então, alguns casos podem ser adiados, alguns casos precisam do tratamento imediato, e em outros a gente consegue mudar o tratamento para deixar o paciente mais em casa. Então, isso é uma coisa que tem que ser individualizado e conversado com o hematologista ou com o oncologista, cada caso, para poder saber como proceder nesses casos, mas o médico vai saber orientar. Perfeito. Doutor Daniel, no caso da radioterapia, como se comportar em relação a isso, assim, as decisões aí de manter o tratamento, em que momento postergar, como é que tem sido isso? Acho que o Alexandre e a Melissa falaram tudo, né? Você tem que sempre entrar em contato com o seu médico, né? Seja ele seu radio-oncologista, seja ele seu oncologista clínico, seu hematologista, seu cardiologista, e isso para qualquer das especialidades também não oncológicas. O paciente, nós entendemos cada caso como um caso, né? A individualização do tratamento, né?
a alfaietagem do tratamento, cada paciente de uma forma. Então, existem pacientes e pacientes que às vezes têm exatamente a mesma doença, a mesma idade, as mesmas características, mas que um paciente você tem prioridade pelo tratamento em cima de talvez começar um antes ou depois do outro paciente em comparação. Em relação à radioterapia, a gente está seguindo todos os guidelines que foram publicados, né? Então, tanto a Sociedade Americana e a Sociedade Europeia de Radio-Oncologia, né? A ESTRO e a ASTRO, fizeram publicações conjuntas, e também os maiores jornais de medicina, né? O New England, o JCO, todos os jornais publicaram já vários guidelines em relação às especialidades e às subespecialidades. A gente está seguindo essas orientações. Na radioterapia, tudo que a gente consegue e tem dados hoje para diminuir o tanto de vezes que o paciente trata, então a gente chama isso na radioterapia de hipofracionamento, e tudo que a gente consegue fazer com que o paciente vá menos vezes a máquina, né, que ele apareça menos vezes nas unidades de tratamento, sem nenhum prejuízo à resposta final do tratamento, está sendo adotado. Então, hoje eu vou dar um exemplo para você, por exemplo, do câncer de mama, né? O câncer de mama que foi tradicionalmente tratado em 25 ou 30 frações, né? Então a paciente ia lá 6 semanas consecutivas. Hoje em dia a gente já consegue que ela vá uma vez por semana por 5 semanas. É uma diminuição drástica, né, do quanto que a paciente precisa ir. E com o mesmo, e consegue obter o mesmo resultado com essa redução? Com os mesmos resultados para os pacientes indicados, claro, né? Não é todo paciente que entra em qualquer um dos tratamentos, mas os pacientes que podem ser indicados são. Então, é muito interessante porque essa pandemia, ela acabou descobrindo, né? Então, tirando a poeira de algumas tecnologias, alguns tratamentos que estavam sendo, entre aspas, experimentais, mas ela também trouxe à tona muita revolução, né? Então, muitas coisas sendo agilizadas, sendo passadas para frente. O que está sendo muito positivo, principalmente, né, nos campos tecnológicos, né? A radioterapia é extremamente tecnológica. Isso tem sido muito interessante e traz uma felicidade muito grande para nós da especialidade, ver que esses avanços que são sempre em prol do paciente que estão sendo feitos com tanta rapidez. Perfeito, obrigada. Doutor Alexandre, o doutor Daniel, inclusive, falou essa frase, né, que a gente está vivendo um momento de muitos mitos e poucas verdades, né? Assim, um pouco, como é que a gente poderia exemplificar para os nossos, quem está nos assistindo, né, os nossos pacientes e tudo, alguns desses mitos? Então, por exemplo, a questão da vitamina D como um elemento que pudesse aumentar a imunidade. Isso é mito? Isso é verdade? Como tem sido? O que você poderia dizer? Gisele, nós estamos diante de uma situação, né, como os colegas disseram aí, o Daniel falou no início, uma situação inusitada, uma situação nova. E medicina e conduta médica, ela tem que ser baseada em evidência científica, tem que ser baseada em dados, né, para que o médico ele paute tudo que ele fala, tudo que ele age, tudo que ele é resolvido junto com o paciente dele. E a gente está diante de uma doença nova, de uma situação nova, onde hoje nós temos pouquíssimas certezas. Nós temos muitas dúvidas que no futuro, baseado nos dados que estão sendo coletados no momento, em clínicas, nós teremos mais dados e respostas para várias perguntas que hoje não temos. Hoje não existe nenhum tipo de tratamento, como todos sabem, nenhum tratamento efetivamente eficaz para a Covid-19, para a doença. Temos várias situações que já foram pesquisadas e situações clínicas, como o uso de corticóide, cloroquina, que pode contribuir em alguns cenários dentro da doença, mas não existe nenhum tratamento específico, nenhuma vacina. É muito comum a dúvida relacionada à alimentação. O paciente oncológico sempre, de uma forma geral, ele pensa que algum tipo de alimento pode levar a algum tipo de benefício. Isso até fora da época de coronavírus. Tá? É muito comum
doutor, eu posso comer isso, eu posso tomar uma vitamina X, D, Y, tal, qualquer coisa, um chá, porque eles acham que alguma coisa nesse sentido pode contribuir para a melhora da imunidade e para a redução da possibilidade de contrair uma doença infecciosa como o Covid-19. Mas não existe dados na literatura que mostram que qualquer tipo de tratamento ou qualquer tipo de substância possa agregar para ajudar aí, né, o paciente. Obviamente, se o paciente tem uma alimentação saudável, equilibrada, tem uma vida saudável, dorme no tempo adequado, tem atividade física, obviamente, para a performance, para a idade dele, isso aí tudo contribui para uma imunidade melhor. Mas não existe absolutamente nenhum tipo de vitamina ou de algum medicamento que possa alterar esse cenário aí. Certo. Então, quer dizer, resumindo, essas informações que têm circulado na internet, que a vitamina D ajuda a aumentar a imunidade, nesse caso, isso é mito, então. É mito. Tá. Eu acho que a verdade é que a vitamina D já aumentava a imunidade antes do coronavírus, né? Então, se ela antes já estava aumentando a imunidade, ela não vai fazer diferença nenhuma agora. Boa, perfeito. Doutora Melissa, como tem sido, assim, o que tem surgido de mitos dentro aí do seu dia a dia no consultório, que, enfim, a senhora está sendo obrigada a esclarecer para os pacientes? Como tem sido isso? Concordo, primeiramente, com tudo que o doutor Alexandre falou. Acho que é importante isso ficar claro, porque, assim, uma coisa que está dando trabalho para mim, pelo menos, é ficar orientando os pacientes que recebendo muitas não são de fontes confiáveis, acreditam naquilo e acham que tem que fazer coisas que, na realidade, comerciantes, até hoje, pelo menos, a recomendação do INEAID era contra determinados medicamentos que já estão sendo testados e ainda não tem comprovação científica. Então, o que a gente está falando aqui é que, nesse momento, de maio de 2020, a gente não tem comprovação, mas é lógico que vai mudar a qualquer momento. Mas eu acho que, como não tem, as pessoas, em geral, elas querem que você dê alguma coisa, elas querem medidas heróicas, que na realidade não existe, e acabam se apegando a outras coisas que não tem comprovação. Então, assim, acaba que a gente orienta muito o paciente nesse sentido, a gente, todo tratamento de evidência científica. Então, infelizmente, assim, tem as evidências, porque não teve nem tempo para esses trabalhos, para esses estudos, para saber como tratar. Uma coisa que a gente tem e que são assim, cuidar, hábitos para alimentação saudável, você cuidar da saúde, você cuidar da sua sanidade mental, que está interferindo em todos, não só os pacientes hematológicos. A sua fala está um pouquinho picada, a gente não está ouvindo bem. Vou pedir para o pessoal da técnica do suporte ajudar a doutora Melissa. A gente ouviu uma parte, mas assim, só concluir, se você repetir essa última parte, seria bom. O que eu estou falando que, assim, como... Sim, estou ouvindo. Você está me ouvindo? Agora sim. Obrigada. Tá bem. Eu acho que essas informações tóxicas estão atrapalhando, que eu acho que vale a pena o paciente procurar ouvir o médico, procurar fontes confiáveis de leitura e, de uma maneira geral, a gente não tem nada muito... o que a gente tem comprovado são as medidas de prevenção.
né, usar máscara, lavar as mãos, é tentar evitar o contágio. Lavar as mãos, usar álcool gel. A sensação que eu tenho, que é o que a gente tem feito aqui, e como não tem nenhum paciente, eu acho que está adiantando, até agora nenhum paciente aqui da clínica foi contaminado, é tentar se prevenir. Dá trabalho, medidas de distanciamento social, de isolamento social, é ruim, dá trabalho, mas, por enquanto, até surgir algum tratamento que seja realmente comprovadamente eficaz, é o que a gente tem para fazer. Perfeito. Doutor Daniel, um pouco dentro dessa questão do que é mito, do que é verdade, o que o senhor ressaltaria dentro das certezas que temos dentro dessa infinidade de incertezas? Assim, uma dúvida que surgiu muito no começo foi a questão em radioterapia, os pacientes tinham muita preocupação com o uso a entrada na máquina, né? Como é que isso está hoje? Está mais normalizado isso? As pessoas estão mais tranquilas com essa sensação de segurança? Eu acho que a gente já chegou num ponto onde o coronavírus, as medidas de isolamento social, bem como todas essas informações que a gente tem ouvido por aí, sejam elas corretas ou não, elas já se popularizaram, né? Então, a população já se acostumou com a situação da pandemia. Por um lado, isso é bom, por um outro lado, isso é ruim também. Quando você pensa na radioterapia, no começo, as pessoas estavam muito assustadas, né? Será que eu preciso ir lá? Será que a radioterapia baixa a minha imunidade? Será que a máquina está infectada? Etc, etc, etc. Em relação a isso, eu vou te falar as coisas mais comuns, não vou responder tudo, mas as coisas mais comuns são: a radioterapia não baixa a imunidade a ponto de me preocupar em relação ao paciente com coronavírus, tá? A radioterapia tem sim quando uma área de radiação grande é feita ou quando uma área de medula óssea é irradiada, a gente tem sim uma linfopenia, né? Então uma queda da imunidade, mas ela não é significativa a ponto de que isso nos preocupe para esses pacientes. A outra coisa é que todos os cuidados em relação à limpeza, higiene, álcool gel, detetização, luva, máscara, face shield, estão sendo tomados desde o começo da pandemia, tá? Então, todos os pacientes hoje, quando chegam nas unidades de tratamento, são triados, são medidas a temperatura, eles todos são, né, colocados a máscara, todos os funcionários estão hoje usando o N95, a máscara que é a máscara do profissional da saúde, e todo mundo que tem qualquer suspeita hoje é triado. Dentro do grupo Oncoclínicas, todo mundo foi testado, né, tanto sintomáticos quanto não sintomáticos, os positivos foram afastados. Então, hoje, a gente faz de tudo para que o ambiente seja o mais carinhoso possível e o mais seguro, cientificamente falando também, né? Uma coisa muito interessante que tem acontecido nas nossas unidades, e eu vou trazer aqui como fato de curiosidade, é que todas as salas de espera de tratamento têm uma televisão. A televisão sempre está ligada num canal de notícias, né? Seja ele qual for. Mas, nessa época de tanta notícia ruim, os próprios pacientes têm preferido que o canal fique ligado numa música, numa MPB ou numa dessas rádios mais tranquilas, e tem ajudado muito, sabe? A gente tem distanciado os pacientes, ninguém senta próximo de ninguém, a gente abriu espaço entre os tratamentos, então menos pacientes na clínica ao mesmo tempo, né? Em qualquer das unidades. Isso tem ajudado muito. Eu acho que talvez em relação à radioterapia, esses são os maiores questionamentos dos pacientes que vão para o tratamento, né? Então, tudo dentro da segurança. Mas uma coisa que eu achei interessante que o Alexandre e a Melissa tocaram e que eu queria falar é que, se você for pensar, nós temos conhecimento sobre o câncer há mais de 50 anos, né? Então, a gente tem estudos e observação, publicações, trials e drogas e tratamentos. Nós conhecemos e ainda assim a gente não tem respostas que são concretas, né? O câncer muda a cada mês, a cada novo congresso as coisas mudam. E quando você vai ver o coronavírus está completando agora 5 meses no mundo, né?
Então, a gente não tem tempo para afirmar nada, por isso que eu acho que nós temos poucas verdades, né? Então, a melhor de todos os tratamentos é a prevenção. E é igual qualquer câncer, e é igual qualquer outra doença. Seja ela uma cardiomiopatia, é melhor você fazer uma dieta e segurar na alimentação, com colesterol. Seja no câncer, onde você sabe que o câncer de pulmão, por exemplo, é um câncer que 95% para mais das pessoas tem hoje correlação com cigarro. Então, se você não fumar na sua vida, a chance de você ter um câncer de pulmão é muito pequena. E se você tomar as precauções hoje em relação ao coronavírus, a chance de você se contaminar é também muito pequena. Então, no fim das contas, esse é o melhor remédio. Perfeito, perfeito. Temos uma pergunta aqui das mídias sociais que é sobre pessoas que moram com um paciente oncológico em tratamento ativo. Quais são os cuidados que os familiares ou cuidadores devem ter durante a pandemia? A doutora Melissa gostaria de responder? Está me ouvindo agora? Está conseguindo me ouvir? Sim, agora melhorou. Opa, melhorou muito. Em relação aos familiares, os cuidados são os mesmos que a gente já falou, as medidas de prevenção. Vale a pena conversar com o médico, o hematologista ou oncologista, que tem algumas vacinas que os pacientes, tanto os pacientes que estão em tratamento oncológico, hematológico, quanto os familiares podem tomar, como H1N1, para evitar que os familiares contaminem o paciente. Então, assim, as medidas são praticamente as mesmas de prevenção e algumas relacionadas à vacina. Eu ia te perguntar, aproveitando, você tocou no ponto da vacina, o paciente oncológico deve tomar a vacina? A recomendação, de uma maneira, vale a pena discutir isso com o médico, com o hematologista ou com o oncologista, mas de uma maneira geral é recomendado que se tome a vacina H1N1. Tem raras exceções. Perfeito. Doutor Alexandre, no caso de diagnóstico de coronavírus no paciente oncológico, como tem sido a conduta? A conduta é a seguinte: o paciente sintomático, o paciente que tem tosse, tem febre, ou seja, tem algum sintoma de um quadro gripal, ele tem que ser testado, ele tem que fazer o exame, o teste padrão ouro é o RT-PCR. Esse RT-PCR é o exame que ele vai detectar partícula, tá, no nucleotídeo do vírus, do coronavírus, e esse exame ele deve ser realizado de 3 a 7 dias, é o ideal, de 3 a 10 dias após o início dos sintomas, para que seja mais efetivo, não dê falso negativo. Então, assim, é fundamental, quando o paciente tem alguma suspeita, ele tem câncer, ele tem alguma suspeita clínica de estar com Covid-19, ele tem que ser submetido ao exame. Dando positivo, esse paciente deve suspender o tratamento oncológico específico na grande maioria das vezes. Obviamente, vai depender de situações que o médico e o paciente deverão discutir para ver. Existem algumas particularidades que podem fazer com que o paciente tenha que continuar o tratamento. Tá? Não é 100% dessa forma, não. Mas, de uma forma geral, a recomendação da ASCO e da ESMO é que o paciente que tenha sintomas e que seja positivo, ele seja afastado, a princípio, do tratamento até que ele melhore, pare os sintomas, repita o exame e aí ele volte ao tratamento normal. Perfeito. Doutor Daniel, no caso da radioterapia, como tem funcionado isso? Muito parecido, né? O guideline da Astro e da Estro, eles preconizam exatamente as mesmas coisas que o Alexandre comentou. A gente tem, claro, analisado cada caso, né? Então, o paciente que testa positivo, a partir do momento que esse resultado, essa suspeita vem para a gente, né? E o resultado logo em seguida, se vier positivo, o paciente, ele, assim, via de regra, ele é afastado dentro do custo-benefício do seu tratamento em relação a risco-benefício de tratar ou não tratar. Igual o Alexandre falou, alguns pacientes a gente tem optado, sim, por
terminar o tratamento ou por continuar o tratamento, né? Claro, tudo isso feito numa escala de um horário de contingência, onde o paciente vem todo paramentado, toda a equipe paramentada, a limpeza toda é feita antes e depois do paciente. Então, a gente tem tomado os cuidados para que isso aconteça. Acho que uma das coisas importantes, uma mensagem importante de deixar é, né, o câncer também não espera, né? Então, não adianta a gente resolver um problema e deixar o outro problema acabar prosperando. Então, a ideia é tentar jogar na matemática o que é o melhor para as duas coisas. Perfeito. Doutora Melissa, como tem sido aí com paciente diagnosticado com Covid, embora você tenha comentado que ainda não teve um caso específico, mas assim, a conduta, teria algum ponto a acrescentar em relação ao que já foi dito? A Sociedade Americana de Hematologia e da Sociedade Europeia de Hematologia tem mais experiência para o tratamento oncológico, tratar o coronavírus da mesma forma. Se for sintomas leves, pode ficar em casa, em isolamento. Se os sintomas forem moderados, começar a ter falta de ar, ou a febre não ceder, e tiver piora dos parâmetros respiratórios, ficar taquicárdico, aí a conduta é procurar o hospital, um socorro e fazer as medidas hospitalares. E nesse período de internação, o tratamento quimioterápico está suspenso, até a recuperação. E mesmo antes, mesmo depois, a gente faz outro teste, faz inicialmente, como o doutor Alexandre falou, o RT-PCR, depois faz outro teste para ver se esse PCR já negativou, se o paciente já desenvolveu anticorpos, para ver se ele pode voltar ao tratamento. Perfeito. Até tocando nesse ponto, doutor Alexandre, a gente vai entrar num momento agora no Brasil, a testagem, ela está sendo bastante discutida aí. Isso vai ajudar aí nas decisões dos tratamentos oncológicos, de ter mais segurança para seguir um tratamento com a testagem. De alguma forma, isso já está sendo feito, né? Mas a gente vai ganhar uma escala aí agora. Como é que o senhor tem visto isso? Eu vejo com alguma cautela ainda, sabe? Veja bem, os exames para COVID, principalmente os exames sorológicos, né? Que a gente dosa IgG, IgM, as imunoglobulinas, elas apresentam um número de falso negativo muito importante. Tá? E, às vezes, o que acontece é que a tomada de decisão só embasada no resultado dos exames sorológicos podem incorrer em erros em termos de conduta em relação a afastamento, a volta das atividades normais, ao fim dos cuidados que são preconizados. Eu acho assim que a gente está num momento que o resultado desses exames, eles não devem ainda, neste momento, fazer com que os cuidados, como o isolamento social, lavagem de mão, o isolamento, a máscara, todos esses cuidados que todo mundo sabe que é difundido o tempo inteiro, eles não devem ser abolidos por causa de resultado de exame. Eu não sei se os colegas pensam da mesma forma, mas é o que eu tenho lido a respeito dos exames de sorológicos. Doutor Daniel, quer dar a sua opinião? Eu concordo. Essa até é uma discussão que a gente no meio médico tem muito, né? São exames, a verdade é que todos os exames hoje para o coronavírus são exames extremamente... Vou voltar, são exames que eles não são extremamente eficazes, né? São exames que respondem pouco hoje, né? Tanto, por mais que a RT-PCR ainda seja muito sensível, a desvantagem é que a doença é uma doença pouco específica, né? Uma doença que às vezes surge com uma dor de cabeça que você achou que era uma
às vezes uma cefaleia de estresse, às vezes uma enxaqueca, e que na verdade era o seu período sintomático onde você tinha que ter testado. E passou aquele pico do sintomático, você já não testou mais e já perdeu o timing do teste. E os exames sorológicos, a gente ainda não tem certeza da taxa de sensibilidade e especificidade desses exames ainda, né? É uma doença muito nova, uma doença muito jovem, muito recente. Os testes são muito recentes. Então, a gente ainda fica muito nessa incerteza. Da mesma forma com que os sintomas clássicos aparecem aí em até 20%, 30% dos pacientes, tem que se pensar que a grande outra maioria, né, que é os 70%, 80% dos pacientes, às vezes não tem quase nada desses, né? No começo a gente achava que todo mundo ia ter febre e tosse, e hoje a gente vê que tem muito paciente que só tem anosmia, né? A perda do cheiro, né? Da sensação do cheiro e do gosto. E no começo, esses pacientes achavam que, eu não tive febre, então eu não tô com coronavírus. E essas coisas foram mudando muito, né? Então, em 4 meses, o turnover de informações que a gente teve foi enorme, tanto em relação da doença, quanto também em relação dos testes, né? Tanto dos testes de sorologia, né? de imunoglobulinas, quanto o teste do RNA, né? do RT-PCR. Perfeito. Doutora Melissa, como é que a senhora vê isso? Até sob o ponto de vista do câncer hematológico, se isso, enfim, essa questão da testagem, ela pode trazer uma facilitação aí na conduta, e se concorda com essa ponderação do... É lógico. Ainda não tem nenhum teste, nenhum exame perfeito, mas é o que a gente tem, na realidade. E é o que está ajudando a poder manter as outras medidas também. Mas em lógico que a gente vai fazer o teste, mas a gente vai se basear na clínica do paciente. Sempre a clínica vai ser mandatória. Então, assim, ele vai voltar para o tratamento, eu falei que ele é retestado, mas ele tem que estar pelo menos há 5 dias sem nenhum e sem tomar nenhuma medicação. Então, assim, a clínica do paciente vai ser soberana. Mas é lógico que não só para esses pacientes, mas para todo mundo, a forma que a gente tem de diagnosticar é a clínica e o teste. A tomografia, e tudo de avaliar graves condutas, mas é sempre diagnóstico. Não é perfeito, mas é um auxiliar, um exame complementar, né? Perfeito. Doutor Alexandre, como lidar com essa questão da ansiedade dos pacientes, até no dia a dia, e nas decisões que precisam ser compartilhadas? A gente até conversou um pouquinho sobre isso hoje mais cedo, né? Casos que o senhor tem tido são decisões que precisam muitas vezes ser compartilhadas, são decisões de seguir uma quimioterapia que eventualmente possa trazer algum risco maior de imunossupressão para esse paciente. Como é que tem sido isso, o conduzir isso com ansiedade natural de um paciente num momento de pandemia? Conduzir os extremos sempre é muito complicado, né? O que a gente vê nesses cenários, em algumas situações, são extremos. Em algumas situações, pacientes, eles desconsideram a doença, desconfiam até da doença. Em outros casos, a gente vê uma situação de pânico, né? Que é muito difícil, é difícil para o médico, mas é um trabalho que tem que ser feito com muito carinho, com muito cuidado, que é a conscientização do paciente a respeito da importância tanto da prevenção da doença Covid-19, dela manter os cuidados, que é o que ela pode fazer e fazer bem feito, né? E ela fazendo bem feito, ela vai ajudar muito para que não ocorra o problema, né? O desenvolvimento da doença, e ela tem que conscientizar da importância do tratamento. Qual que é o real benefício do tratamento? Ele se conscientizando do real benefício do tratamento oncológico, entendendo isso,
E o médico dando segurança para ele, estando presente, mostrando para ele que estará do lado dele, tirando as dúvidas e orientando ele como deve fazer neste momento, que é um momento passageiro, temporário, isso aí resolve na maioria das vezes, dentro da minha experiência, esse excesso de ansiedade que os pacientes têm. Tá? Muitas vezes, o próprio médico, por ser uma situação nova, e por eles se defrontarem em algumas situações com benefícios limítrofes do tratamento específico oncológico, ele mesmo entra em dúvida e tem que compartilhar com o paciente sobre isso. Né? Existem situações, por exemplo, de pacientes que têm indicação de um tratamento X em situação normal, sem pandemia, que tem um benefício borderline, um benefício limítrofe, tá? E que isso tem que ser discutido com muita clareza com o paciente, para que isso aí diminua a ansiedade dele, ele faça o tratamento com mais consciência. Perfeito. A doutora Melissa tem algum ponto a acrescentar em relação a isso, esse ponto da ansiedade do paciente, de como conduzir essa... Eu acho que esse momento de pandemia é uma situação nova para todos, né? Assim, ninguém nunca passou por isso. Então, o que eu percebo é que cada um reage de um jeito e cada um tem um tempo para... Uns vão ao extremo, ficam muito desesperados, ansiosos, outros fazem como se nada tivesse acontecendo. Então, assim, eu tento entender cada paciente, cada pessoa tem um ritmo, cada um vai entender a situação e vai conseguir aceitar a situação, porque a gente tem que aceitar, porque a gente não tem outra... Assim, para você conseguir tomar, fazer as medidas, se cuidar, você tem que aceitar e entender que aquilo está acontecendo. Eu tento entender o paciente, mostrar que cada um tem seu tempo, entender que cada um reage de um jeito e tentar tranquilizar, orientando. Eu acho que é a única maneira, porque a gente vê muito e recebe muita notícia de número de mortes. Eu até falo que os meus pacientes não precisam ficar acompanhando, olhando segundo a segundo como os pacientes morreram, acompanhando essas coisas, porque isso não vai trazer benefício nenhum, não vai mudar nada, até porque 80% das pessoas que pegaram têm poucos sintomas, então estão curadas, muitos pacientes estão curados, né? 80% têm poucos sintomas. Então, não quer dizer que se o paciente tiver, que ele vai morrer. Porque esse luto que as pessoas estão vivendo, esse medo de morrer, está muito maior agora. O paciente oncológico já trazia isso, né? Só que agora isso está muito maior. Então, eu tenho que tranquilizar. E isso é uma situação passageira, não tomar cuidado, eu acredito que isso vai passar. Vai passar, né? Toda crise, toda pandemia, passa, uma hora vai passar. Perfeito. Doutor Daniel, e a sua percepção, como tem sido? Eu acho que é ressonante com dos dois colegas, né? Os pacientes, eles estão assustados e acho que a nossa principal função agora nessa época de pandemia é ser um porto seguro, né? É ser um local de informação, um local de segurança, de poder ligar. São perguntas, às vezes, que, por mais que pareçam bobas para o lado do paciente, a gente está sempre disposto a responder e eu fico muito feliz em poder estar participando disso, né? E os colegas, com certeza, da gente poder tá ajudando, né? Eu acho que a informação e a assistência que a gente consegue dar hoje para os pacientes tem sido primordial nesse momento de crise. Perfeito. Como é que tem sido, doutor Alexandre, como é que tem sido essa indicação? Por exemplo, assim, a gente tem uma questão aí, hoje, cirurgias eletivas estão suspensas, os exames diagnósticos diminuíram muito. Como é que o senhor acredita que vai ser o efeito, que impacto teremos em diagnósticos talvez mais tardios, não foram identificados aí nesse período aí de redução de
de exames de check-ups, de diagnóstico? Como é que tem sido assim, a chegada de novos casos de câncer? Tem de alguma forma, que preocupação que vocês trazem em relação a isso? Existe uma preocupação muito clara da comunidade médica de uma forma geral, que após o fim do confinamento, do fim do isolamento social, ocorra uma pandemia de casos avançados diagnosticados de câncer, de casos avançados. As pessoas não estão, neste momento, fazendo o screening, não estão fazendo mais os controles habituais, e isso aí provavelmente a gente está fazendo um exercício aqui de possibilidades, tá? Mas existe essa possibilidade porque realmente todas as consultas de controle em pacientes assintomáticos que tiveram câncer no passado e que hoje estão em controle, esses controles foram adiados. Esses controles estão sendo adiados quando o paciente está assintomático. Da mesma forma, os nossos colegas mastologistas, urologistas, que fazem, os ginecologistas, que fazem screening de câncer de colo de útero, câncer de próstata, câncer de intestino grosso e reto, isso provavelmente pode, num futuro breve, quando acabar tudo isso, toda essa pandemia, ocorrer um excesso de diagnósticos de doença em estágios mais avançados. Isso é realmente uma situação extremamente preocupante. Perfeito. Doutora Melissa, eu queria que a senhora comentasse também esse ponto, inclusive pensando aqui, a gente tem hoje o câncer é a segunda doença que mais mata no mundo e no Brasil, né? Tem uma frequência de novos casos grande e existe todo um esforço para que o diagnóstico seja precoce, né? Para aumentar as chances de cura. Que impacto que essa trégua nos exames diagnósticos, nos check-ups, podem trazer no cenário futuro? Essa resposta, não sei se eu vou ter, eu acho que só o tempo que vai dizer para a gente, mas isso que o doutor Alexandre falou é uma coisa que a gente imagina que pode realmente acontecer, porque muitos médicos não estão atendendo, as pessoas não estão fazendo os exames de rotina, que ajudam no diagnóstico precoce de muitos cânceres. Então, é possível que isso tudo esteja sendo isso está sendo postergado. As consequências lá na frente, acho que ainda é cedo, mas a gente imagina que pode vir, os pacientes podem vir num estágio mais avançado. Em relação aos pacientes hematológicos, esses pacientes eles têm uma urgência maior. Então, assim, a gente continua fazendo atendimento. Para tentar diminuir isso, a gente está tentando usar mão de algumas ferramentas, como telemedicina, para tentar estimular o paciente a continuar se tratando, continuar se cuidando e não se expondo. Então, assim, acho que uma orientação uma coisa que eu aconselho é que se você estiver sentindo alguma coisa, não deixa de procurar seu médico, não deixa de procurar ajuda, entendeu? Seja por telemedicina, seja por WhatsApp, seja como for, porque parece que está tudo parado, mas não, tem gente tendo outras doenças, tem gente precisando fazer diagnóstico de outras doenças. E isso dá para ser feito agora. Assim, hoje mesmo atendi 2 pacientes que acabaram de fazer diagnóstico, mas assim, tinham que ser atendidos, não pode esperar. Os exames não podem esperar, dependendo do paciente. Então, acho que vale a pena conversar com o médico. Se estiver sentindo alguma coisa, pedir orientação, procurar ajuda, não deixar de fazer, nem que seja com telemedicina, para tentar não postergar demais no diagnóstico. Perfeito. Agora, essa resposta vai ser o tempo. Ainda temos muitas dúvidas, né, em relação a tudo. Como será depois? Acho que o tempo, isso aí, a gente vai precisar de tempo para responder. A gente imagina que mais para frente teremos muito trabalho, mas
por enquanto ainda não temos muita coisa, né? Porque eu fiquei pensando em algumas pessoas que estão morrendo, chegam no hospital já morrendo, eu percebo que as pessoas estão com muito medo de ir para o hospital, entendeu? Mas é lógico que tem que tomar algumas medidas, mas assim, também não dá para ficar em casa, passando mal em casa, entendeu? Então, assim, precisa se cuidar do mesmo jeito, precisa cuidar, porque vai ter outras coisas, seja as outras doenças crônicas continuam. Então, assim, na realidade, eu acho que os pacientes, seja que tem diabetes, que tem pressão alta, todas as outras doenças, o paciente tem que cuidar da saúde, para que mesmo se ele venha a ter coronavírus, que isso seja de uma forma mais leve. Perfeito. Doutor Daniel, como é que o senhor vê isso? E até acrescentando um ponto, assim, se talvez, assim, nesse movimento de centros médicos Covid-free, se isso talvez mude um pouco o cenário. A gente está entrando num período crítico agora, né, da pandemia, os prognósticos não são muito bons, mas, assim, existem esses esforços, né, de se criar centros Covid-free, que possibilitem que a medicina não pare para outras doenças, né? Como é que o senhor vê essa possibilidade? Eu acho que se a gente for olhar para o nosso cenário oncologistas, né? Hematologistas, radio-oncologistas, oncologistas, nós não paramos, né? Em nenhum momento. A doença do câncer não para, o tratamento do câncer não para, o follow-up do paciente oncológico não para, e a ideia dos centros COVID-free, ela é, na minha opinião, muito bonita no papel. Eu não sei o quão na prática ela funciona, né? É uma doença invisível, a gente não consegue testar 100% das pessoas, e nem que se testássemos virtualmente 100% das pessoas, não tem como falar que está todo mundo livre da doença, porque logo depois que você fez a coleta ou que saiu o resultado, você pode ter se contaminado de qualquer lugar, na maçaneta do elevador, na porta da clínica. Então, é muito difícil falar em COVID-free, né, em clínicas COVID-free. Eu acredito, sim, na responsabilidade nossa, né, científica, social, médica, de manter os ambientes esterilizados, os ambientes higienizados, o álcool gel nas superfícies, nas portas, os pacientes de máscaras, até que a gente tenha como suportar e dar suporte dentro do sistema de saúde, seja ele público ou privado, para esses pacientes que eventualmente precisem, né, da nossa assistência. Hoje, eu acho que o nosso maior medo é não poder abraçar o paciente grave do Covid. Então, eu acho que a perspectiva, ela é essa, né? Nós somos um país de tamanho continental, com um sistema de saúde que tem dois lados, um lado muito bom, onde abrange todo mundo, né, um sistema público, mas um lado muito ruim também, onde não entrega o serviço para todos os dedos que quer entregar. E da mesma forma, o serviço privado acontece, numa escala muito menor, mas é muito parecido. Eu acredito muito em que a gente vai sair dessa, igual a Melissa falou, tudo passa, né? Então a crise vai acabar, uma hora a gente vai passar por essa, a gente vai tirar muita coisa ruim, mas a gente vai tirar muita coisa boa dessa crise também. Eu estou tentando me apegar muito nessas coisas boas. Perfeito, perfeito. Temos 5 minutinhos ainda aqui finais. Eu queria fazer uma rodada aqui final de... que lição essa pandemia está trazendo para a medicina, o que fica desses aprendizados, e também uma mensagem para os pacientes que estão nos assistindo, né? Assim, doutora, por favor. Alô? Sim? Sim, está me ouvindo? Isso. Estou aqui pensando, eu acho que o momento é solidariedade. Se isso vai ficar como lição ou não, eu acho que... mas a sensação que eu tenho é que, pelo menos, a gente deveria estar nesse momento solidário.
E o que eu acho, assim, de mensagem, o que eu imagino é que, assim, eu acho que as pessoas têm que se cuidar e cuidar uns dos outros, porque só assim a gente vai conseguir proteger a vida, que é o que, na realidade, eu acho que deveria ser prioridade nesse momento. Muitos estão priorizando política, e a prioridade nesse momento deveria ser a vida, e a única forma é se cuidando e cuidando uns dos outros. Perfeito. A minha sensação é essa. Agora, acho que o tempo vai mostrar para a gente, eu ainda não consigo enxergar o que ele vai ficar, o que não vai. Eu acredito que muita coisa veio para ficar, como a telemedicina. Sim, a telemedicina, né? O lavar as mãos, talvez esses hábitos. Sim, acho que vai prevenir outras infecções também, além de coronavírus, né? Então, acho que muita coisa veio para mudar e para ficar. A tecnologia, por exemplo, acho que tudo isso vai ser aproveitado. Só o tempo que vai ser esse novo normal, né? Acho que ainda está muito cedo para a gente enxergar. Mas, enquanto eu acho que merecem continuar. Deveriam continuar. Perfeito, obrigada. Doutor Alexandre, por favor, as lições aí dessa pandemia e uma mensagem para os nossos pacientes. Eu acho que a lição principal, mais importante que eu acho que essa pandemia vai deixar para a população, é que hoje a gente vê que o ser humano está com uma cultura de cuidado, de autocuidado maior. Né? As pessoas estão se cuidando mais, estão se importando mais com a higiene, com coisas simples que antes eram negligenciadas, né? Como lavar a mão, como esses tipos, essas condutas que, de fato, elas vão diminuir não só infecções pelo coronavírus, mas outras infecções também. Estamos vivendo um momento difícil, um momento de adaptação, mas toda crise leva a ganhos, as pessoas ganham com crises, né? Evoluções ocorrem. E certamente nós teremos grandes lições aí com esse momento de turbulência. Não tenho dúvida que a própria ciência, né, ela vai aprender muito com o que está acontecendo. A medicina, a oncologia, com as suas peculiaridades, algumas mudanças e algumas adaptações, muitas publicações virão em pacientes com Covid e câncer, que também nos darão muitas lições. Perfeito. Doutor Daniel, por favor, suas considerações aí sobre o aprendizado e aí a nossa mensagem ao paciente que está nos assistindo. Eu acho que a principal, né, a minha opinião em relação a nosso aprendizado do coronavírus, dessa época, existem várias coisas pequenas, mas eu acho que talvez a maior delas seja o valor da informação, né? Eu bati nessa tecla durante essa hora que a gente conversou, mas eu volto a dizer que a gente falou de mitos e verdades, né? Então, mitos e algumas verdades, mas talvez o que deva ficar mesmo sejam tenha dúvidas, né? Tenha dúvidas e faça pergunta. Faça pergunta para quem entende, não faça, né, converse com o seu médico, converse com o seu hematologista, converse com o seu oncologista, ligue para o seu radio-oncologista, converse com o seu cardio, seu endócrino, seja qual a especialidade for, mas os médicos estão aqui para os pacientes, né? A gente faz o que faz porque a gente quer ver os nossos pacientes bem. Então, essa é a principal lição que acho que a gente vai levar da época do coronavírus. E a minha mensagem final é agradecer, né? Eu tenho um sentimento todo dia de manhã, porque a nossa rotina médica tem continuado normal, né? Perto do normal. Algumas coisas possíveis feitas de casa, mas na maior parte das vezes as consultas, tanto por celular, pelo telefone, telemedicina ou presenciais, têm se mantido. E a minha mensagem, o meu sentimento dessa epidemia é de gratidão, né? Gratidão de poder estar vivenciando isso e estar ajudando os pacientes. Gratidão toda vez que eu vejo a moça, a senhora da limpeza trabalhando e saber que ela está levantando de casa, está correndo risco. Muitas vezes, todos os dias da semana, para poder manter o ambiente limpo, higienizado e livre o máximo possível de qualquer potencial infecção.
para que os pacientes possam tratar, né? Então, nós médicos, nós oncologistas, nós da área da oncologia, estamos 24 horas por dia, 7 dias por semana, 31 dias por mês, o ano inteiro, com o celular ligado, com a antena ligada para informações novas e sempre querendo tratar os nossos pacientes. Então, o meu sentimento é de extrema gratidão. Obrigada, excelente. Olha, chegamos ao final. Eu agradeço demais a nossa audiência, agradeço a doutora Melissa, a doutora Alexandre, a doutor Daniel pela participação, pelos esclarecimentos e aproveito para convidar todos a acompanharem os canais oficiais do Grupo Oncoclínicas, que estão sendo atualizados com conteúdos apurados sobre a Covid-19 e foco nos cuidados com os pacientes oncológicos. Até a próxima, fique com a gente. Obrigada. Obrigada. Até a próxima. Muito obrigado.